dois recipientes idênticos, um contendo palha de aço e outro bicarbonato de sódio, foram pesados. Ambos apresentaram o mesmo valor de massa X conforme mostram as figuras. Na sequência, foram realizados dois experimentos. E aí nós temos a descrição do experimento 1, né? Que é assim, olha, a palha de aço que está aqui, né? Foi retirada do recipiente e submetida à combustão na chama do bico de Bunsen. O produto da reação foi retornado ao recipiente de origem que, colocado na balança, apresentou o valor de massa Y. A reação é representada nessa equação aqui. E aí tem a descrição do experimento 2, né? Que é assim, olha, o recipiente contendo bicarbonato de sódio, que está aqui, né? Foi inserido, aberto, em uma estufa aquecida a 140 graus Celsius, onde permaneceu por 30 minutos. O recipiente contendo o produto da reação foi colocado na balança, apresentando o valor de massa Z. A reação é representada na equação. Então tá aqui a equação, né? E aí na letra A diz assim, olha, para o experimento 1, faça um esquema da balança de dois pratos, desenhando no prato esquerdo o recipiente contendo o produto da reação e no prato direito o cubo de massa X, de modo que se possa perceber claramente o desequilíbrio da balança. E faça o esquema também para o experimento de número 2. Bom, galera, então para a gente poder entender aqui, né, essa questão, o que eu quero que vocês saibam é que é o seguinte, a balança lá no início, né, vamos observar a primeira balança. O que eu quero que você pense aí comigo? Olha, o que nós temos no prato dessa balança que está em equilíbrio? No prato dessa balança, nós só temos o ferro metálico, né, que está representado aqui como palha de aço. Aí, você que está vendo o vídeo, talvez você está pensando assim, ô Marcelão, mas e o O2? Ó, eu quero que você olhe que o O2, ele está no estado gasoso, o que a balança aqui não está marcando, tá? Então, observe que o que eu marquei em verde é um reagente, mas a balança não marca. Porém, quando eu pego e faço o experimento 1, colocando lá a combustão na chama do bico de Bunsen, o que aconteceu? A gente formou esse produto aqui. E olha o estado físico, é sólido. Só que, tipo assim, qual é a diferença do que eu tinha no início para o que eu tenho no final? Antes, a balança só marcava o ferro. Só que o produto formado, eu incorporei o oxigênio aqui. Então, é tipo assim, como eu imagino que às vezes tem muita gente que não consegue visualizar isso, se eu fosse na tabela periódica, eu veria que cada ferro vale aproximadamente 56 gramas. E aí eu estou pensando na equação. Não estou falando que aqui nessa balança é exatamente 56 gramas. Eu estou só pensando na equação. Então o que acontece? Aqui, como eu incorporei um oxigênio e cada oxigênio vale 16, então eu vou ter uma quantidade equivalente no final a 72 gramas. Então o que eu quero que vocês entendam? Que essa combustão ela vai incorporar algo que a balança não estava marcando, né? Que é o oxigênio. Então qual é a tendência? Se antes era assim, depois eu vou ter uma massa maior. Então o que vai acontecer com essa balança? Ó, antes ela estava equilibradinha, depois esse prato contendo o meu produto vai estar mais pesadinho do que o cubo onde tem o prato contendo o cubo X. Então na minha resposta, né, como é que a pergunta pede? Ó, ela pede assim, olha, para o experimento 1, faça o esquema da balança de dois pratos, desenhando no prato esquerdo o recipiente contendo o produto da reação e no prato direito o cubo de massa X, de modo que se possa perceber claramente o desequilíbrio da balança. Então, para você responder a letra A, você ia fazer algo mais ou menos assim, ó. Naturalmente, você ia fazer um desenho bonitinho, mas o esquema é que aqui do lado esquerdo, você ia colocar esse óxido de ferro ali que foi formado, né? E aqui no outro prato, você ia colocar o cubo X, tá? E aí, deveria ser desse jeito aqui, para você demonstrar que aqui no caso, o produto, ele vai ser o quê? De maior massa, se comparado com o que eu tinha inicialmente, e aí, consequentemente, aqui ficou mais para baixo e o cubo X ficou aqui para cima, né? Então essa seria a dinâmica aqui que você deveria dar como resposta ali da letra A, tá? E mais uma vez, fazendo um desenho bonitinho, né? Mas a ideia seria basicamente essa. Aí, indo para o experimento de número 2, a linha de raciocínio é basicamente o seguinte, ó. Olha aqui a equação. Aqui é o reagente, tá no estado sólido. E aí, quando eu tenho a reação química acontecendo, o que acontece? Ó, esses aqui são os produtos formados. Então, olha esse camarada no estado sólido, que a balança vai estar marcando, só que esses dois aqui estão no estado gasoso, tá vendo? Então, o que isso significa? Quando nós tivemos o experimento de número 2, essa galera aqui, que está marcada em verde, a balança não vai estar marcando. E aí, qual é a consequência disso? A consequência disso é que, se eu comparar o início, que era tudo sólido, com o final, o que eu vou ver? Eu vou ver que eu tive uma perda de massa. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer justamente
justamente aqui o contrário. Eu vou ter aqui nesse outro caso aqui, ó, eu vou ter isso daqui acontecendo, ó. Esse é o prato aqui contendo o carbonato de sódio, que é o Na2CO3, e eu vou ter nesse prato aqui mais para baixo, eu vou ter justamente lá o cubo X, tá? E aí a explicação de estar desse jeito aqui é porque se eu for comparar o antes com o depois, essa decomposição térmica que aconteceu fez com que a galera que está marcado em verde aqui, a balança não vai marcar porque está no estado gasoso, tá? E aqui como está em aberto, então esse gás ele vai escapar. Show? Então letra A resolvida, agora a gente vai para a letra B, ó. Como podemos determinar a massa dos gases no experimento 2, ou seja, essa galera aqui em verde? Qual é a lei ponderal que justifica o cálculo proposto? Então, para a gente poder determinar a massa dos gases, era bem simples. Na letra B, eu vou colocar em azul, o que basicamente você ia ver era o seguinte, ó. E aí, galera, o que eu tô fazendo aqui, eu só tô explicando qual é a linha de raciocínio, tá? Naturalmente, você deveria escrever a resposta, organizar tudo ali, mas para pensar comigo, ó. Se você sabe a massa inicial que a balança vai estar marcando e depois que o experimento aconteceu, você tem a massa final, o que vai acontecer? Se você pegar uma diferença entre essas duas massas, o que você vai ter a percepção? Justamente da massa que foi perdida, né? Essa massa que foi perdida, que eu tô colocando aqui entre aspas, é para que você entenda que é justamente desses gases aqui, por isso que eu tô colocando em verde. Então, se você sabe quanto que você tinha no início e no final, essa diferença é justamente a massa de gases que foi produzida ali, tá? E aí, na sua construção de resposta, você ia falar, ó, sabendo a massa inicial de bicarbonato de sódio e a massa final de carbonato de sódio, a diferença seria correspondente aos gases que foram formados no experimento 2. Basicamente, essa é a ideia, tá? Então, essa poderia ser uma ideia do que você poderia escrever, né? O que eu acabei de falar agora. E aí, qual é a lei ponderal que justifica esse cálculo proposto? Galera, só pode ser o quê? A lei de conservação das massas, tá? A lei de conservação das massas é justamente a lei ponderal que vai justificar o nosso cálculo, tá? Ó, lei de conservação, vou botar aqui em cima, tá? Das massas. Por quê? Porque a gente tem que, numa reação química, se a gente estiver trabalhando em experimento, né, fechado, que não é aqui o caso, essas massas elas iriam se conservar. Então, só dar um exemplo para vocês, tá? E aí, o que eu tô fazendo aqui agora é só para poder demonstrar para vocês. O que eu vou inventar aqui de número, eu só tô inventando, tá? E eu nem tô levando em consideração proporção estequiométrica. Então, assim, inventando aqui uns números, ó. Se eu tenho no início 100 gramas e lá no final a balança marcou que eu tenho 80 gramas, qual é a massa de gás que foi formado? A massa de gás que foi formado é 20 gramas. Por quê? Em uma reação química, as massas se conservam, tá? E aí, a lei ponderal é a lei de conservação das massas. Naturalmente, para a balança estar marcando 100 gramas no final, eu precisaria ter isso daqui em recipiente fechado, o que não aconteceu ali, tá, gente? O experimento de número 2, ele aconteceu aqui, ó, em recipiente aberto, a questão comentou aqui, beleza? Então é isso, galera. Aqui a gente tem o final da letra B e, consequentemente, aí o fechamento da questão de número 9 com as ideias para que você possa ter uma noção de como você poderia construir a sua resposta dessa questão.